Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Helena, eu sou fotógrafa e criadora de conteúdo. Atualmente estou aqui na Espanha, estou voluntariando em um hostel em Barcelona, criando conteúdo para este hostel. E o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês como eu estou fazendo esses trabalhos voluntários que me permitem viajar o mundo quase de graça. Eu já estou na minha quinta experiência e eu fiz pelo Brasil, eu fiz pela Escócia, eu fiz pela Itália e agora estou na Espanha e quero poder explicar para vocês de forma clara e objetiva como funciona e também como tem sido a minha experiência por essa plataforma. Se chama Roadpackers. É uma plataforma que conecta viajantes e também anfitriões. Anfitriões são as pessoas que têm um local e querem receber esses viajantes. É sempre baseado numa troca. O viajante vai trocar o seu trabalho, a sua habilidade por hospedagem, né? Uma hospedagem gratuita. Também tem locais que oferecem alimentação gratuita. Basicamente, então, você vai estar dedicando algumas horas por semana, depende muito do local. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes depois. Existem diversos locais que fazem essas trocas, como, por exemplo, hostels, né? Como este aqui que eu estou ficando em Barcelona. Também tem fazendas, ONGs, já vi até, pessoas mesmo, né? Uma casa oferecendo hospedagem em troca de trabalho como pet sitting, que é, cuidar de cachorro, cuidar de gato, ou também cuidar de criança. É muito variado as oportunidades que tem na plataforma. Eu vou abrir com vocês a plataforma aqui no meu computador para vocês entenderem como funciona. Mas basicamente, então, o principal ponto que para mim é uma coisa muito legal é você poder fazer essa troca e economizar muito na sua viagem, porque a gente sabe que quando a gente viaja, uma das coisas mais caras, um dos gastos mais caros sempre é a hospedagem. Então, quando você economiza na hospedagem, muitas vezes até na alimentação, você provavelmente vai conseguir viajar mais e fazer viagens mais longas também, porque ficar 2 meses em Barcelona, eu acho que seria muito dinheiro envolvido, mas como eu estou voluntariando, eu consegui economizar bastante. Bom, eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui na prática. Eu vou pegar meu computador pra poder mostrar como que funciona a plataforma, pra te mostrar que é uma coisa bem tranquila. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu comecei a compartilhar, né, as minhas viagens nas minhas redes sociais e muitas pessoas começaram a me perguntar: Helena, como que funciona? Tem limite de idade? Eles cobrem os seus gastos? E então eu decidi fazer o vídeo para não ficar uma coisa muito confusa, né? Um formato mais longo, assim eu posso explicar com detalhes de como funciona a plataforma. Então aqui a gente tem a parte inicial, né? Mas vamos fingir que você tá criando aqui, que você vai se registrar. Aqui no Registre-se, você pode fazer com algum e-mail que você já tem no Google ou com o Facebook. Eu gosto de fazer com e-mail. Vocês vão fazer o cadastro. Depois de fazer o cadastro, vocês vão entender mais ou menos. Entrei aqui no meu perfil e aqui essa é a página inicial. Aqui vocês conseguem ver bastante conteúdo, né, sobre a plataforma. Eles fazem bastante conteúdo e isso dá uma credibilidade de você saber que é uma plataforma confiável. Tem bastante vídeo, tem bastante não cursos, mas coisas necessárias para você fazer antes de estar indo viajar. Então eles te dão até um certificadozinho no seu perfil e aí quando você estiver aplicando para uma vaga, por exemplo, vai aparecer no seu perfil que você concluiu e que você tem esse certificado, por exemplo, como ser um bom voluntário ou como, né, melhorar a sua comunicação. E, enfim, aqui temos bastante conteúdos de influencers que acabam divulgando também a sua experiência. Mas beleza, supomos que você criou o seu perfil. Eu vou abrir o meu perfil aqui para mostrar para vocês o que eu tenho nele. Então, como eu tinha dito, eu estou aqui na minha quinta experiência, né? E aqui eu sou expert porque eu já ganhei mais de 3 avaliações positivas. De 5 experiências que eu fiz, 4 foram avaliações positivas e uma pessoa não me deu uma avaliação. Isso é uma longa história, eu vou contar pra vocês como que foi isso. E infelizmente não foi a melhor experiência, foi uma experiência bem estranha, mas totalmente culpa dos anfitriões, né, que foram irresponsáveis, não tiveram uma comunicação clara. Vamos voltar aqui pro perfil. Eu indico você colocar uma foto sua, sorridente, feliz. Eu coloquei essa de quando eu estava em Lisboa. Acho que, né, remete você querer colocar uma foto sua viajando. Enfim, idade, nacionalidade, as avaliações que os anfitriões deixaram para mim. Os certificados da Academy, né? Eles disponibilizam esses certificados para você fazer, então. Geralmente são vídeos de 20 minutos. E aí, quando você termina de assistir, você consegue ganhar esse certificado e
aparece no seu perfil. Aqui eu tenho uma referência pessoal, você também pode pedir uma referência, pedir pra minha melhor amiga escrever em inglês, né? Porque como eu aplico muito fora do Brasil, eu acho melhor ter uma referência em inglês. E aqui, essa parte eu acho bem legal. Eu só fui descobrir como funciona depois que eu tive a minha experiência. Mas quando você tá criando o perfil, você vai colocar os idiomas que você fala, né? Eu sou fluente em inglês e português, por exemplo. E aí, iniciante no italiano e espanhol. E aí, conforme eu fui fazendo as experiências, eu fui ganhando pontinhos, tá vendo? Ó? 2 anfitriões recomendaram ela nesse idioma. Então, os anfitriões confirmam que eu realmente sou fluente em inglês. E no caso aqui, básico em italiano, porque eu fiquei 2 semanas na Itália, então o meu anfitrião confirmou que o meu italiano é básico e acho muito legal. Habilidades. Fotografia, como primeiro, obviamente, mas também eu coloquei coisas que eu já fiz, assim, na minha vida. E aí, quando você acaba de concluir uma experiência, as suas habilidades vão sendo realçadas aqui, né? Então, 2 anfitriões que eu tive a experiência com fotografia finalizaram recomendando que eu sou boa nessa habilidade. Aqui é uma breve introdução, né? A minha tá em inglês, porque eu andei aplicando para países aqui. Eu tenho um portfólio também. Eu linkei as minhas redes sociais, o YouTube, o Instagram. Eles pedem para fazer um vídeo de apresentação, mas eu ainda não tive tempo e eu também não acho necessário. Eu sei que provavelmente pode ajudar muito, porque eu já vi alguns anfitriões que só aceitam pessoas que têm esse vídeo introdutório. Mas eu tenho conseguido as experiências que eu andei aplicando, então vou deixar por enquanto sem vídeo. Você pode colocar suas experiências de vida, a sua educação, experiências profissionais, experiências de viagem e outras experiências de voluntariado. Aqui são coisas adicionais, né? A restrição alimentar, eu poderia ter colocado a minha restrição de que eu não como carne vermelha. A minha alimentação é basicamente vegetariana, mas ficaria meio difícil definir isso. Mas eu só coloquei que não tenho. E alergias também não. Aqui pede pra colocar umas fotos, eu coloquei algumas fotos minhas, enfim. É isso, basicamente. Eu diria pra você caprichar bastante no seu perfil, porque ele é importante. Pessoas vão ler o seu perfil. Eu já tô na minha 5ª experiência, então eu acredito que o meu perfil tem o seu valor. Depois que você conclui o seu perfil, então, vamos supor que você vai escolher a sua vaga de voluntariado. Aqui um adendo, tá bom? A minha primeira experiência foi na Escócia, porque eu morava em Londres e aí eu quis ter uma experiência lá por perto mesmo, né? Fazia mais sentido. Mas eu recomendo pra pessoas que são brasileiras que façam uma experiência no Brasil primeiro, para ver como que é, para sentir como que é e também para você já ter a avaliação positiva no perfil, porque isso vai facilitar muito quando você for aplicar para outros lugares. Eu não tive problema de ter a minha primeira experiência sem nenhuma avaliação. Eu fui aceita, mas eu acredito que eles dão preferência sim para quem já tem avaliação positiva no perfil. Posso mostrar algumas vagas para vocês do Brasil, que eu acho muito legal. Eu pretendo fazer provavelmente no Nordeste, mas a experiência que eu tive foi no Rio de Janeiro. Foi um dos melhores meses da minha vida. Gostei muito. Mas enfim, supomos que você escolheu o Brasil para começar então aqui. Vai depender muito do que você quer. Vou mostrar aqui, ó. Geralmente eu filtro bastante, mas você vai poder escolher as cidades. Eu vou colocar na Bahia. Será que é um spoiler do meu próximo voluntariado? Não sei. Mas eu adoraria fazer na Bahia. E aqui você consegue ter uma breve descrição, né? Por exemplo, esse segundo aqui, o que é. Você vai ajudar com a limpeza. São 25 horas por semana. O que você ganha em troca é um quarto compartilhado, uma refeição. Vamos ver se tem alguma coisa legal no Rio de Janeiro. Eu diria que no Rio de Janeiro são mais hostels. O que eu faço geralmente, mas isso é, né, porque eu quero construir o meu portfólio baseado na minha carreira. Parece aqui, como você quer ajudar. Depende muito do que você quer melhorar, né, a sua habilidade. Mas eu geralmente escolho comunicação e marketing, porque já tá aqui na minha área e eu quero ganhar experiência. E aí você vai ver que vai aparecer as oportunidades. Não sei, vamos pegar esse aqui, por exemplo. Social media e recepção. Esse aqui eu não escolheria, porque são 30 horas por semana. Depende se você já tem um trabalho, né? No meu caso, não compensa, porque como eu estou produzindo conteúdo, eu tenho meu trabalho como fotógrafo também. Então, 30 horas por semana acaba sendo um pouco puxado pra mim. Mas se você tá tranquilo com isso, beleza. Você vai escrever conteúdos, fazer a fotografia, produção de vídeo, né? E
E aí você recebe 2 dias de folga, ou você vai ter um quarto compartilhado com os outros voluntários, café da manhã, almoço. Isso é muito legal, porque, gente, vocês economizam muito. Enfim, tem alguns lugares que dão desconto em bebidas, trilhas de graça, e esse aqui você ganha um certificado. Que legal. Agora a gente vai falar uma coisa muito importante. De verdade, isso aqui é um conselho de amiga. Vocês precisam sempre prestar muita atenção nas avaliações do lugar que você tá querendo ir. Isso é muito importante. Eu sou muito seletiva com as minhas experiências e esse é o maior requisito para mim, a avaliação dos outros voluntários, né, que já esteve no lugar. Então, aqui a gente tem aqui as experiências. Tem bastante review boa, hein? Tem bastante foto legal também. Achei diferenciado esse hostel, muito bonito. Bom, gente, é isso. Eu não vou ficar mostrando todas as oportunidades, porque vai ser muita coisa. Mas eu vou mostrar uma oportunidade internacional agora, por exemplo. Vou colocar Reino Unido aqui. Saudades, Reino Unido. Vai do gosto de vocês, né? Pra onde vocês estão pensando em fazer essa viagem. Vamos ver esse aqui de Londres. Londres, gente, eu diria que deve ser bem concorrido fazer em Londres, né? Mas tá bom, vamos lá. Aparentemente é uma guest house. E aqui tá falando como que você vai ajudar 4 horas por dia, ajuda na limpeza. E aqui você tem só um dia livre por semana. Eu não aceito, tá? Mas aí vai depender muito do que vocês, né, estão dispostos. Mas eu acho que um dia de folga por semana é puxado. Enfim, esse daqui não dá alimentação, por exemplo. Mas eles disponibilizam a cozinha. Geralmente eles colocam a disponibilidade aqui. No caso, esse aqui não tem disponibilidade nenhuma. Como eu disse, eu acho que Londres é bem concorrido. É isso, gente. Aí vocês vão ver de novo as avaliações. Esse aqui não tem avaliação na plataforma, mas tá escrito aqui, ó, 425 avaliações externas. Isso quer dizer que provavelmente ele estava em um outro site, uma outra plataforma de trabalho voluntário, e aí ele consegue trazer essas avaliações. Mas, enfim, 4.5 eu ainda acho uma nota bem tranquila. A plataforma é bem fácil, vocês conseguem navegar bastante, tanto pelo computador quanto pelo celular. Vou focar mais nessa parte, como você quer ajudar. Receber e ajudar hóspedes, reforma e manutenção, plantio e atividades ecológicas. Isso aqui eu acho muito legal, eu faria. Tarefas de casa, cozinha e bar. Se você é chefe de cozinha, se você tem experiência trabalhando em cozinha, tem muitos lugares que vai te aceitar. Trabalho comunitário, isso aqui também eu provavelmente quero fazer. Divertir e entreter hóspedes, né? Tipo, ser um guia turístico, alguma coisa assim. Cuidado de idosos ou crianças. Ensinar línguas, se você é bilíngue ou você pode estar ensinando línguas. Artes e culturas. Esse artes e culturas é muito legal, porque eu conheci alguns artistas que viajam bastante voluntariando, então o trabalho deles é, tipo, fazer alguma pintura, algum mural. Eu acho muito legal, porque você tá ganhando experiência na sua área, que você vai poder compartilhar, e você tá, tipo, economizando na viagem. Bom, gente, é isso, basicamente. Consegui mostrar pra vocês a plataforma, né? Vou contar agora, brevemente, como foram as minhas experiências. Eu não vou entrar em detalhes, porque, assim, são 5 experiências, então vai ficar muito longo o vídeo. Eu pretendo trazer elas isoladamente, então comentem aqui embaixo qual que vocês querem saber mais. Mas a primeira, então, foi na Escócia, foi numa cidade perto de Aberdeen. Era uma fazenda. Eu quis fazer essa experiência justamente porque eu estava morando em Londres na época. E aí eu tava meio perdida na vida. Eu quis um tempo pra respirar, pra ficar na natureza, pra ficar em silêncio. E aí eu escolhi essa fazenda. Não foi como eu esperava, mas basicamente o meu trabalho, ele era um pouco puxado, sim, porque trabalho na fazenda vai ser mais puxado. Eu plantei árvores, eu arranquei cercas, eu limpei um lago, passeava com o cachorro. Assim, tinha muitas coisas, mas eu gostei muito, gente. Era realmente o que eu estava procurando na época. O lugar era lindo, tipo, não tinha barulho de nada, literalmente imerso na natureza. Foi isso, né? Infelizmente, acabei tendo um problema de comunicação vindo do meu anfitrião, que não me comunicou uma coisa que era muito importante. E aí a gente acabou meio que se desentendendo, mas não de uma forma ruim. Eu acabei voltando pra casa mais cedo do que eu esperava. Mas enfim, essa foi a minha primeira experiência. E a minha segunda experiência foi a experiência do Rio de Janeiro, que foi esse ano, em março. E foi, né, como eu disse,
uma experiência muito incrível, eu gostei muito, eu conheci muita gente legal, tipo, do mundo inteiro. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência num hostel de fato. Fui pra muita festa, fui pra muito rolê, aproveitei muito, assim. Eu trabalhava, acho que 26 horas por semana, tipo assim, não era muita coisa. Trabalhava 5 dias, né? Então tinha 2 dias de folga, ganhava o café da manhã. O café da manhã era muito gostoso. Durou um mês essa experiência e foi muito legal. A minha terceira experiência foi num hostel na Itália. Inclusive, assistam o vídeo, porque eu tentei fazer num formato meio vlog, então eu mostrei bastante como foi essas 2 semanas que eu fiquei lá criando conteúdo para esse hostel. Era numa cidade muito pequenininha, mas foi muito legal, gostei bastante da experiência. Então, minha quarta experiência foi num retiro de yoga. Era numa cidadezinha que se chama Altafulla. Fica, sei lá, 1 hora e pouquinho aqui de Barcelona. Mas foi uma experiência muito legal. Era o que eu tava precisando no momento também, assim. E aí eu tava produzindo conteúdo pra essa professora. Ela vende os cursos, né? E aí ela queria fazer vídeos pro Instagram pra poder divulgar o trabalho dela. E aí a gente filmou, eu tive que editar os vídeos e, gente, foi muito legal. Foi muito legal. Nesse caso, eu estava com outros 2 voluntários, né? Tinha um amigo dos Estados Unidos, ele também estava na parte de produção de conteúdo, mas fazendo os formatos mais longos, né, de vídeo. E a outra menina estava na parte de contabilidade, ela era da Argentina. E a gente passou 2 semanas, foi muito legal. Conheci alguns lugares belíssimos aos arredores de Altafulla. E aí agora eu estou aqui em Barcelona, na minha quinta experiência. Também não tô criando conteúdo desse voluntariado em específico. Eu quero fazer vídeos sobre Barcelona, eu quero focar em Barcelona. Tem sido uma experiência muito legal. Barcelona é uma cidade linda. Eu, com certeza, 100% moraria aqui no futuro. Talvez próximo, não sei, fica aí no ar manifestando. Mas estou gostando muito daqui. Tô melhorando muito o meu espanhol e eu tô muito feliz. Isso é uma das coisas que me faz ser muito interessada. Esse tipo de trabalho voluntário não é só pela questão de economizar, mas é sim pela troca cultural e pelas pessoas que eu conheço. Juro, eu tenho conhecido pessoas incríveis desde que eu comecei a viajar pelo Worldpackers. Sem falar o tanto de experiência que eu estou ganhando, assim, tanto pessoal quanto profissional. Eu tô amando. Eu tenho certeza que vou voltar pro Brasil depois desses 3 meses de Europa com muita experiência na minha bagagem. Então eu tô muito, muito animada, tô muito feliz. Quero continuar fazendo trabalhos voluntários por algum tempo. Provavelmente eu vou dar uma variada. Eu quero muito fazer um trabalho voluntariado numa ONG, por exemplo. É isso. Eu tenho visto só benefícios, mas agora eu vou trazer alguns tópicos só pra gente finalizar e deixar tudo certinho, bem claro pra vocês entenderem como que funciona a plataforma. Gente, a plataforma é paga, mas se você tem um código de desconto, você ganha esse desconto, $10 de desconto. Então, quando eu paguei o meu Worldpackers, eu tive esse desconto e foi uma mão na roda, foi muito legal. E então, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no site da Worldpackers com o meu código aqui, para você ganhar esse desconto e para você também me ajudar a continuar viajando. E aí você pode estar pensando, pô, que chato ter que pagar, enfim. Esse valor da Worldpackers é anual, então você tem 1 ano, mas isso nem se compara ao tanto que você gastaria pagando um hotel, um hostel em uma viagem. E aí muitas pessoas têm dúvida também em relação às passagens. Então, basicamente, todos os outros gastos também é seu. Por isso que a gente fala viajar quase de graça. Você está economizando na hospedagem, mas você tem sim que ser responsável pelas passagens, por exemplo. Eu comprei as minhas passagens, todo o gasto de deslocamento são custos meus. Alguns lugares que eu estive, eles não providenciavam a comida, então eu tive que gastar também com a comida. Mas se você colocar tudo na ponta do lápis, ainda assim é uma coisa que compensa muito. Eu já vi muita gente falando coisas ruins sobre a Worldpacker, sobre o trabalho voluntário no geral. Tipo, comparando como trabalho escravo, porque você vai estar trabalhando sem receber nada. Mas eu não vejo dessa forma. Pra mim tem sido um crescimento muito legal, toda a experiência que eu tenho adquirido, toda a troca que eu tenho feito com as pessoas que eu conheci. Eu acho que você só tem que ser muito cuidadoso quando você tá escolhendo a sua experiência. Obviamente, tente evitar escolher experiências que são mais de 30 horas por semana. Enfim, se você tá ok com isso, tá tudo bem. Tem gente que tá tranquila. Mas eu, sempre filtro, como eu disse. Além de estar trocando esse trabalho, eu também quero ter tempo pra curtir a cidade, por exemplo, pra conseguir trabalhar nas minhas coisas. Então, eu não
acho justo falar que é um trabalho escravo. Eu acho que você pode sim encontrar lugares que eles não vão te dar muita coisa em troca, em questão de experiência cultural, por exemplo. Muitas pessoas me perguntam também sobre idade. Bom, o mínimo é 18 anos. Acho que isso é um pouco óbvio o porquê, mas o máximo não tem. Inclusive, agora, nesse lugar que eu tô voluntariando, tem uma outra Helena, mas ela é da Itália. E, gente, ela tem 57 anos. Ela é um pouco mais velha do que a minha mãe. E ela tá voluntariando. E eu acho fantástico, sabe? Tipo, a mãe de uma amiga também veio conversar comigo e perguntou sobre essa questão de idade. E o que eu posso dizer pra vocês é que não tem limite de idade. Se você tem vontade de vivenciar isso, se você tem habilidades que você consegue trocar, vai ser uma coisa muito legal, principalmente pela troca cultural que você vai ter. Provavelmente, né, aprender uma nova língua. Eu incentivo demais pessoas mais velhas também fazerem voluntariados. Sair um pouco da zona de conforto é muito bom. Acho que eu até sonho em fazer um voluntariado com a minha mãe futuramente. Inclusive, quando vocês entrarem para assinar o plano da Woodpeckers, vocês vão ver que também é possível fazer de pares ou casais, né, no caso. Se você não quiser viajar sozinho, você consegue, junto com outra pessoa, assinar, ter uma assinatura de casal, ou, né, tipo, com outro amigo, com a sua mãe, enfim, eu acho isso muito legal. Qualquer problema que vocês têm, a plataforma, eles têm esse suporte que vocês podem se comunicar com eles. Se alguma coisa acontecer, tipo assim, meu anfitrião cancelou de última hora, já tô aqui na cidade, você pode conversar com o pessoal da plataforma e eles vão te dar auxílio. Eu nunca precisei, né, disso, graças a Deus, mas confio bastante na plataforma porque eu já tive amigos próximos que precisou de suporte e eles estavam lá. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido como que funciona. Mais uma vez, se cadastrem então, usem o meu código, o desconto é em dólar, então vocês vão economizar bastante. E fiquem atentos no canal, também vou trazer mais vídeos aqui pra vocês. Se inscreve e dá um like nesse vídeo. Até o próximo, um beijo e até mais!